Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 173 e hoje vamos ler 3 capítulos, o capítulo 4 de 2 Reis, o capítulo 28 de 2 Crônicas e vamos rezar o Salmo 127. E como já falei milhões de vezes, não milhões, mas no mínimo 172, que a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo e você pode se inscrever no canal. Aí a gente vai aparecer para você todos os dias e você não vai perder nenhum episódio. Enfim, como eu disse ontem, no finzinho do episódio, eu não sei se você lembra, hoje é o nosso último dia em 2 Crônicas por um tempo, uns 9 dias, se minha conta estiver certa. Vamos fazer uma pausa nesses 9 dias porque vamos começar a ler alguns dos profetas. Agora, nós vimos Elias, estamos vendo Eliseu, porém eles não escreveram nada, até onde sabemos, né? E agora vamos ver os profetas que têm seus próprios livros, porque eles têm algo a dizer, eles têm um aviso para dar, né? Eles vão chamar o povo de Israel, o povo do norte, a voltar para a fidelidade, a voltar para a aliança com Deus. E vamos ver o que acontece, né? Porque eles podem ou não dar ouvidos a esse chamado. Spoiler, eles não vão. Então, vamos ver esses profetas pelos próximos 9 dias. Vamos ver Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. Porém, Jonas não vai para o norte, ele vai para um lugar chamado Nínive. Mas essa é uma história para outro dia. Mal posso esperar para chegarmos lá. Mas hoje, como eu disse, é o dia 173 e vamos ler o capítulo 4 de 2 Reis, o capítulo 28 de 2 Crônicas e vamos rezar o Salmo 127. O segundo livro de Reis, capítulo 4. Milagres de Eliseu. Uma mulher, esposa de um da Irmandade de Profetas, suplicou a Eliseu: Meu marido, teu servidor, morreu, e tu sabes que era homem religioso. Mas o credor veio tomar meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe disse: O que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tudo o que tenho em casa é um vaso de azeite. Então Eliseu lhe disse: Vai, pede a tuas vizinhas vasilhas vazias em abundância. Entra depois em casa, tranca-te por dentro com teus filhos e põe azeite em todas as vasilhas. À medida que as encheres, tu as porás à parte. A mulher foi. Quando se trancou por dentro com seus filhos, eles lhe aproximavam as vasilhas e ela ia pondo azeite. Todas ficaram cheias, e ela pediu a um dos filhos: Traze outra. Ele respondeu: Não há mais. Então o azeite deixou de correr. Ela foi contá-lo ao profeta, e ele lhe disse: Vai vender o azeite, paga teu credor, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. O filho da Sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunã. Havia aí uma mulher rica que o obrigou a comer em sua casa. Depois, sempre que ele passava, entrava aí para comer. Um dia a mulher disse a seu marido: Vê, esse que vem sempre à nossa casa é um profeta santo. Se te parecer bem, lhe faremos no terraço um pequeno quarto de tijolos. Colocaremos aí cama, mesa, cadeira e candeeiro. E quando vier à nossa casa, poderá hospedar-se aí. Certo dia, Eliseu chegou a Sunã, subiu ao quarto do terraço e aí dormiu. Depois disse a seu servo Gieze: Chama a Sunamita. Chamou-a, e ela se apresentou diante dele. Então Eliseu disse a Gieze: Dize-lhe, tu te preocupaste conosco. O que posso fazer por ti? Se quiseres alguma recomendação para o rei ou para o general. Ela disse: Eu vivo com os meus. Mas Eliseu insistiu: O que poderíamos fazer por ela? Gieze comentou: Eu não sei. Não tem filhos e seu marido é velho. Eliseu disse: Vai chamá-la. Chamou-a. Ela parou junto à porta e Eliseu lhe disse: No ano que vem, por esta data, abraçarás um filho. Ela respondeu: Por favor, não, Senhor. Não enganes tua servidora. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte por aquela data, como Eliseu lhe havia predito. O menino cresceu. Certo dia foi a seu pai, que estava com os ceifadores, e disse: Estou com dor de cabeça. Seu pai disse a um servo: Vai levá-lo à sua mãe. O servo o pegou e o levou à sua mãe.
Ela o segurou sobre os joelhos até o meio-dia e o menino morreu. Ela o levou para cima e o deitou na cama do profeta, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: Faz o favor de me mandar um servo e uma jumenta. Vou correndo aonde está o profeta e volto logo. Ele disse-lhe: Por que vais visitá-lo hoje, se não é lua nova nem sábado? Mas ela respondeu: Até logo. Mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: Pega as rédeas e anda. Não diminuas a marcha, a não ser que eu te ordene. Partiu, pois, e chegou aonde estava o profeta, no Monte Carmelo. Quando Eliseu a viu chegando, disse a seu servo Giese: Aí vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe como estão ela, seu marido e o menino. Ela respondeu: Estamos bem. Mas ao chegar junto ao profeta, no alto do monte, abraçou-lhe os pés. Giese aproximou-se para afastá-la, mas o profeta lhe disse: Deixai-a, pois está amargurada, e o Senhor escondeu isso de mim, sem o revelar. Então a mulher disse: Por acaso te pedi um filho? Eu te disse para não me enganar. Eliseu ordenou a Giese: Cinge-te, pega meu bastão e põe-te a caminho. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. E põe meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe exclamou: Por Deus, por tua vida, não te deixarei. Então Eliseu se levantou e a seguiu. Enquanto isso, Giese se havia adiantado e tinha colocado o bastão sobre o rosto do menino, mas o menino não falou nem reagiu. Giese voltou ao encontro de Eliseu e lhe comunicou: O menino não despertou. Eliseu entrou na casa e encontrou estendido em sua cama o menino morto. Entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois subiu à cama e se deitou sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, encolhidos sobre ele. A carne do menino foi se aquecendo. Então Eliseu se pôs a caminhar no quarto, de lá para cá. Subiu novamente à cama e se encolheu sobre o menino 7 vezes. O menino espirrou e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese, ordenando-lhe: Vai chamar a sunamita. Chamou-a, e quando chegou, Eliseu lhe disse: Toma teu filho. Ela entrou e se lançou a seus pés, prostrada por terra. Depois pegou o filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Gilgal, nessa região passava-se fome. A comunidade de profetas estava sentada junto dele, e Eliseu ordenou a seu servo: Põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para a comunidade. Um deles saiu ao campo para apanhar verduras, encontrou umas uvas de cão, arrancou-as, encheu o manto e, chegando, foi jogando-as na sopa sem saber o que fazia. Quando serviram a comida aos homens e provaram a sopa, gritaram: Profeta, isso tem gosto de veneno! E não puderam comê-la. Então Eliseu ordenou: Trazei-me farinha. Jogou-a na panela e disse: Serve às pessoas para que comam. E a sopa já não tinha gosto ruim. Um homem de Baal Salissa veio trazer ao profeta o pão das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo no alforge. Eliseu disse: Oferece-os às pessoas para que comam. O servo replicou: O que faço eu com isto para 100 pessoas? Eliseu insistiu: Oferece-os às pessoas para que comam, pois assim diz o Senhor: Comerão e sobrará. Então o servo os serviu, comeram e sobrou, como o Senhor havia dito. O segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Acás de Judá, de 734 a 727. Acás tinha 20 anos quando subiu ao trono, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez, como seu antepassado Davi, o que o Senhor aprova. Imitou os reis de Israel, fazendo estátuas aos Baais. Queimava incenso no vale de Ben-Enom e até sacrificou seu filho na fogueira, segundo o costume detestável das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo das árvores frondosas. O Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei sírio, que o derrotou. Capturou numerosos prisioneiros e os levou a Damasco. Entregou-o também nas mãos do rei de Israel, que lhe infligiu grande derrota. Faceia, filho de Romelias, matou num só dia 120.000 judaítas, todos valentes por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E Zecri, um soldado de Efraim, matou Maasias, filho do rei,
Ezricã, mordomo do palácio, e o primeiro-ministro Eucana. Entre mulheres, filhos e filhas, os israelitas tomaram de seus irmãos 200.000 prisioneiros. Apoderaram-se também de grandes despojos, levando-os para Samaria. Havia aí um profeta do Senhor chamado Oded. Quando o exército voltava a Samaria, saiu ao seu encontro e disse-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, indignado com Judá, o pôs em vossas mãos. Porém a sanha com que os matastes clama ao céu. Além disso, quereis converter em escravos e escravas os habitantes de Judá e Jerusalém. Já não pecastes o suficiente contra o Senhor vosso Deus? Prestai-me atenção e devolvei vossos irmãos que tomastes como prisioneiros, porque a ardente cólera do Senhor vos ameaça. Alguns chefes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mosolamote, Ezequias, filho de Selum, e Amasa, filho de Adali, também se puseram contra o exército que voltava e lhe disseram: Não introduzais aqui esses prisioneiros, porque seríamos réus diante do Senhor. Já pecamos o suficiente para que vos dediqueis em aumentar nossas faltas e culpas, irritando o Senhor contra Israel. Então os soldados deixaram os prisioneiros e os despojos à disposição das autoridades e da comunidade. Nomearam expressamente alguns para que se encarregassem dos prisioneiros. Vestiram os que estavam nus com roupas e sandálias dos despojos. Depois deram-lhes de comer e beber, os ungiram, fizeram montar em burros os que não podiam caminhar, levando-os a Jericó, a cidade das palmeiras, com seus irmãos. A seguir, regressaram a Samaria. Nesse tempo, o rei Acás enviou uma embaixada ao rei da Assíria, pedindo-lhe ajuda. Os edomitas tinham feito nova incursão, derrotando Judá e fazendo prisioneiros. Os filisteus saquearam as cidades da Cefelá e do Neguebe de Judá, apoderando-se de Bet-Sames, Aialon, Gederote, Soco e sua região, Tamna e sua região, Gamzo e sua região, estabelecendo-se nelas. O Senhor humilhava Judá por causa de Acás, que havia trazido desregramento a Judá e se mostrava rebelde ao Senhor. Mas Teglat-Falassar, rei da Assíria, em vez de ajudá-lo, marchou contra ele e o sitiou. E embora Acás tenha despojado o templo, o palácio e as casas das autoridades para ganhar o rei da Assíria, de nada lhe serviu. Até durante o assédio continuou revoltando-se contra o Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pensando: os deuses da Síria, sim, ajudam seus reis. Eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem. Mas foram sua ruína e a de Israel. Acás reuniu os objetos do templo e os fez em pedaços. Fechou as portas do templo, construiu altares em qualquer canto de Jerusalém e ergueu capelas em todas as cidades de Judá para queimar incenso a deuses estrangeiros, irritando o Senhor, Deus de seus pais. Para suas restantes atividades, empreendimentos do começo ao fim de seu reinado, veja-se o livro dos reis de Judá e Israel. Quando Acás morreu, não o levaram ao panteão real de Judá, mas o enterraram na cidade, em Jerusalém. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, em vão se cansam os pedreiros. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Em vão vos levantais cedo e atrasais o descanso, vós que comeis um pão de fadigas. Ele o dá a seus amigos enquanto dorme. A herança que o Senhor dá são os filhos. O salário é o fruto do ventre. São flechas na mão de um guerreiro, os filhos da juventude. Feliz o homem que enche com elas a aljava. Se pleitear com seu rival na praça, não será derrotado. Pai Celestial, nós te louvamos e te glorificamos. Sabemos que Tu és aquele por trás de todas as nossas conquistas. Inclusive, lembramos de Tuas palavras, as palavras de Jesus Cristo, o amado Filho unigênito de Deus. As palavras de Jesus que são: sem mim não podes fazer nada. E assim te pedimos que nos ajude. Ajude-nos a permanecer como ramos na Tua videira. Ajude-nos a permanecer não longe de Ti, mas enraizados tão próximos de Ti que recebamos toda a nossa vida, todo o nosso poder, toda a nossa força, toda a nossa sabedoria, tudo o que temos de Ti, para que possamos dar frutos e frutos que durem, frutos que sejam para a Tua glória e para a salvação deste mundo que tanto amas e pelo qual morrestes. Então, Deus, por favor, ajudai-nos a nunca nos separarmos de Ti, ajudai-nos a nunca nos desviarmos de Ti, ajudai-nos a sempre sermos fiéis a Ti.
E quando formos infiéis, traze-nos de volta para ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar ao contrário de novo. Vamos começar por 2 Crônicas, daí vamos para 2 Reis. Em 2 Crônicas, vimos Acaz, e Acaz não é um bom rei, né? Acho que num ranking dos piores reis, acho que Acaz estaria em primeiro lugar, talvez, não sei. A concorrência dele é muito forte também, mas acho que o título de pior de Judá, ele deve ganhar sim. Lembra que Acaz não só se afasta do Senhor, mas ele vai além. Ele faz estátuas aos Baais. Ele queimou incenso no vale de Ben-Enom, e também ele queimou seus próprios filhos como oferta de sacrifício de crianças. Ele ofereceu seu próprio filho nessa adoração falsa. Então ele não só se afastou do Senhor, mas ao se afastar do Senhor, ele ofereceu aos deuses falsos as vidas de seus próprios filhos. Então, Acaz não é bom. Não é bom de jeito nenhum. E ele ainda tem essa função de liderar o povo de Judá, e ele não faz isso. Ele vai para a guerra contra a Síria, porém Israel se une com a Síria e derrotam Judá. Na verdade, Síria e Israel infligem um golpe tão devastador em Judá, que diz que Faceia, filho de Romalias, matou 120 mil homens de Judá em um único dia. Todos eles sendo homens valentes. E até o filho do rei, e o comandante do palácio, e o primeiro-ministro, que seria o próximo na autoridade depois do rei. Porém, Deus ainda está lutando por seu povo, porque os homens de Israel levaram cativos 200 mil do próprio povo deles, né? Porque eles são o mesmo povo ainda. Mas enfim, levaram mulheres, filhos e filhas de volta a Samaria. Daí um homem de Deus, um profeta, Oded, ele para eles e diz: olha, vocês não podem escravizar seu próprio povo, não escravizem seus irmãos. Então, algumas pessoas, certos chefes dos homens de Efraim, né? Efraim é outra palavra para chamar Israel. Azarias é um deles, Baraquias, Ezequias, Amasa, todos eles se levantaram e disseram: não levem eles prisioneiros, não o povo de Judá, não do povo de Judá. E daí mandaram eles de volta para casa. Na verdade, eles até cuidaram deles antes de mandarem de volta para casa, o que é um bom sinal do povo de Israel, mas ainda assim, eles ainda eram infiéis também. E Acaz foi perdendo todas essas batalhas porque ele se voltou contra o Senhor. Ele se afastou tanto dele, e mesmo nesse tempo de angústia, lembra que o padrão que temos visto é que em tempos de angústia as pessoas voltam para o Senhor, né? Elas falam: nossa, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, e retornam a Ele. Porém, diz lá no versículo 22 do capítulo 28, diz: até durante o assédio, continuou revoltando-se contra o Senhor. E Acaz acaba morrendo, ele morre nesse estado. E vamos ver Acaz novamente, claro, porque estamos lendo 2 livros contando a mesma história, e vamos ter mais detalhes sobre a vida de Acaz e sobre aqueles que tentam convencê-lo, que ainda tentam chamá-lo de volta à fidelidade ao Senhor. Porém, já sabemos o fim da história, né? Sabemos que ele morre infiel ao Senhor. Mas saber o final da história nem sempre é algo ruim. Às vezes torna ela ainda mais interessante. Por exemplo, Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4. Vemos os milagres acontecendo, vemos Eliseu com a viúva. E lembra, na história de Elias, teve uma viúva também que tinha um filho, um único filho jovem, e eles estavam ficando sem farinha e sem óleo, dizendo que estavam à beira da morte. Mas aí veio Elias, fez o milagre da multiplicação e salvou eles da seca e da fome que estavam tendo. E hoje vimos Eliseu também com uma viúva, mas ela tem 2 filhos e o credor estava vindo tomar os filhos dela como escravos para pagar a dívida. E aí Eliseu faz esse milagre incrível de multiplicação de azeite, que ele diz para ela só ir enchendo o máximo de vasilhas possível, vai enchendo, porque o azeite não vai acabar. E isso nos traz essa ideia de que, assim, sabemos o fim da história, né? Sabemos mais ou menos o que ele iria fazer. Então pensamos, pega o máximo, traz o máximo de vasilhas, qualquer coisa que caiba azeite, traz tudo. Mas essa mulher, ela não conhece o final da história ainda. E é aí que tá. É disso que se trata caminhar na fé. Porque nós que sabemos o que vai acontecer, pensamos, nossa, traz todos os recipientes possíveis. Mas essa mulher tá pensando, eu só tenho mais um pouquinho de azeite sobrando. Então, eu não preciso de uma quantidade enorme de recipientes. Mas quando caminhamos nessa confiança em Deus, quando sabemos como a história termina, né, pensamos, nossa, eu deveria ter confiado mais. Desejamos ter tido a fé que temos agora no fim da história, no início da história. Isso faz sentido? Eu penso nisso direto. Eu fico pensando nessa história, tipo, se fosse eu no lugar dessa mulher, seria: ah, sim, claro, Eliseu disse para eu fazer isso, ele é um homem de Deus, eu estou desesperado, então vamos lá, né? Mas agora, se eu soubesse que daria tanto azeite que eu poderia até vender ele depois para pagar minhas dívidas e depois viver com o resto. Nossa, imagina isso. Eu ia sair que nem louco procurando recipientes para despejar esse azeite para vender depois. E é isso.
Várias vezes, quando se trata do Senhor, quando se trata da vida, não sabemos o que vem por aí. Obviamente, né? Não sabemos o final da história até que a história termine. Porém, se eu tivesse caminhado com a fé que me foi pedida, acho que minha caminhada seria um pouco mais tranquila. Talvez teria feito uma caminhada mais decidida, mais confiante, com mais coragem. Agora, última coisa. Ainda em 2 Reis capítulo 4, vimos o casal sunamita. E assim, lembra que Elias fez coisas grandiosas? Eliseu vem fazendo coisas grandiosas também, mas Jesus vai fazer ainda mais do que todos eles. Mas tem duas coisas que eu queria falar rapidinho. Vemos Eliseu e a mulher sunamita, e essa mulher e seu marido, eles veem Eliseu, eles veem um homem de Deus passando e eles lhe dão uma refeição. E eles acabam fazendo sempre isso, daí chega uma hora e ela fala, quer saber, vamos dar um lugar para ele ficar, vamos construir um quartinho no sótão para que quando ele passar por aqui, ele possa descansar. E isso é super legal, né? Uma gentileza enorme, de verdade, é muito legal. Aí uma hora, Eliseu se pergunta, no que eu posso ajudar esse casal? Do que ela precisa? E basicamente ela diz, eu não tenho um filho, e meu marido já é velho. Então Eliseu diz, bom, no ano que vem, nessa época, você terá um filho. E ela diz, tá, não brinca com meu coração, não brinca com as minhas emoções, não me faça criar esperanças porque eu já me conformei que eu não vou ter um. Não brinca comigo assim. E ele diz, não, ouça, isso vai acontecer. E daí ela tem um filho e seu coração se enche de alegria porque o filho que ela tanto desejava lhe foi dado. Mas aí o que acontece? O filho cresce e um dia ele estava com o pai entre os ceifeiros, trabalhando no campo, e ele diz, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Então o pai o leva até a mãe, ela segura ele em seus braços e antes do meio-dia daquele dia ele morre. E isso, aí ela diz, né, por que você me deu esse filho? Por que trouxe essa pessoa no mundo? Por que trouxe esse menino até mim só para eu vê-lo morrer? Só para eu dar todo o meu coração a ele e ele morrer nos meus braços? E esse é... Nossa, não é isso que nossos corações muitas vezes gritam quando acontece algo assim conosco? Dizer, Deus, por qual razão você colocaria essas pessoas na minha vida? Apenas para eu vê-las indo embora? Ou apenas para tê-las tiradas de mim? Por que me fez experimentar essa alegria quando ela ia acabar, né? Por que me destes uma bênção tão incrível assim somente para eu a perder em algum momento? Assim como essa mulher sunamita. E eu sei que tem muitos pais e mães que estão rezando conosco, ouvindo a Bíblia em um ano, que essa é a sua história, esse é o seu clamor. Deus, por que o Senhor nos daria esse filho? Apenas para ele ser tirado de nós. Por que nos deixaria engravidar apenas para nos fazer perder a gravidez? Por que nos destes esperança só para nos decepcionarmos depois? Porém, lembra, se tivéssemos no início a fé que temos no final da história, se tivéssemos a fé e a confiança em Deus no início da história, que teremos um dia quando soubermos como a história termina, porque sabemos que esse Deus, o nosso Deus, é um Deus dos vivos e dos mortos. E todas essas pessoas que amamos, todo esse sofrimento que passamos, não são em vão. Nada é em vão. E aqui nessa história da mulher sunamita, seu filho volta para ela. Lembra que Eliseu, ele tem 2/3 do espírito de Elias. Elias foi capaz de ressuscitar os mortos e Eliseu foi capaz de ressuscitar essa criança que já estava morta e fria tinha bastante tempo. E Jesus, como sabemos, não só vai ressuscitar a menininha dos mortos, mesmo que ela tivesse morta por um curto período de tempo, mas também ele ressuscita Lázaro, que estava morto e no túmulo já tinha muito tempo. Ele estava morto há 4 dias e estava no túmulo já. Então Jesus supera eles. E o que ele nos revela com isso? Ele nos revela que a morte não é o fim. Porém, a morte ainda quebra os nossos corações. Então, hoje, todos nós, essa comunidade, cada um de nós que tem um coração de oração, cada um de nós que tem corações que talvez tenham sido partidos, talvez tenham sido feridos, talvez tenham sido despedaçados por conta de uma perda, vamos rezar hoje, como comunidade, por todos aqueles cujos corações foram quebrados, cujos corações foram partidos por causa da perda, que ainda não se recuperaram, que ainda não conseguiram dizer, ok, Senhor, eu vejo o final da história, eu vejo tua bondade, eu vejo tua providência agindo, posso ver como você vai usar isso ultimamente para o meu bem, eu não sei ao certo como, mas é aí que nós, as outras pessoas nessa comunidade, entram. Porque agora você pode estar muito ferido para conseguir rezar dessa forma, talvez seu coração ainda não tenha se recuperado o suficiente para poder rezar assim, você ainda não está forte o suficiente, então o que vamos fazer é rezar por você. Vamos levantá-lo porque, se soubéssemos como a história acaba, a forma como vivemos, o meio dessa história mudaria drasticamente. Se pelo menos soubéssemos o final da história, a forma como vivemos hoje mudaria bastante. Mas acontece que sabemos o final. No final, Cristo restaurará todas as coisas.
Aquele que pode ressuscitar os mortos, ressuscitará o que está morto em você e em mim. E restaurará todas as coisas. Ele vai consertar tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles de nós que passaram por perdas, passaram pela dor e confiam no Senhor, vamos agora rezar por nossos irmãos e irmãs que estão passando por uma perda, que estão sofrendo e que estão passando por provações. Rezemos por eles nesse momento. Por favor, rezem por mim, eu estou rezando por você. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.